Olá, meu nome é Pedro Colli, eu sou médico dermatologista e hoje nós vamos conversar sobre caspa, aquele incômodo que muitas pessoas sentem, aquelas casquinhas que ficam nas roupas escuras, não é verdade? A caspa ela tem um nome científico chamado de dermatite seborreica. O que é a dermatite seborreica? É um nome feio por uma situação que não é grave, mas acaba incomodando muito os pacientes. A caspa é uma doença inflamatória, a dermatite seborreica é uma doença inflamatória do couro cabeludo, em que gera uma vermelhidão intensa no nosso couro cabeludo e, consequentemente, uma descamação. Então o couro cabeludo começa a soltar um monte de casquinha e que incomoda muito as pessoas, isso coça, isso pode gerar, às vezes, até algumas lesões escoriadas, né? Alguns machucadinhos no couro cabeludo pelo ato da gente ficar coçando. A dermatite seborreica ela pode ter vários tipos de manifestação, não é só no couro cabeludo que ela se manifesta. A dermatite seborreica ela se manifesta principalmente nas áreas produtoras de sebo, por isso chamado de dermatite seborreica. Onde são essas áreas produtoras de sebo, de oleosidade? Principalmente couro cabeludo e algumas regiões centrais da face, como sobrancelhas, as regiões laterais da asa do nariz, no queixo, na barba, às vezes atrás da orelha, região anterior do tronco. Então observe, se você tem descamação nessas áreas, você fica vermelho, um pouquinho coçando, pode se tratar de um quadro de dermatite seborreica. Pedro, o que faz a dermatite seborreica? A dermatite seborreica é alguma alergia, alguma inflamação? Ela é uma inflamação, ela não é uma alergia e muitas pessoas às vezes confundem, acham que estão alérgicas ao shampoo, ao sabonete que estão usando. Então vamos lá, vamos denominar e determinar o que é a dermatite seborreica. Nós temos na nossa flora normal, o que é a flora? É o conjunto de micro-organismos que habitam a nossa pele de maneira a não provocar doença. Nós temos bactérias, nós temos fungos e alguns desses fungos eles se aproveitam da nossa oleosidade alterada em alguns momentos. A nossa glândula sebácea, a glândula produtora de oleosidade, ela produz um sebo, um óleo com uma característica específica. Existem vários elementos que constituem essa oleosidade. E quando isso está alterado, alguns fungos se aproveitam dessa situação para se sobressaírem, então eles acabam se proliferando um pouquinho mais. Existe um tipo de fungo chamado Malacésia, que é um fungo que habita a nossa flora normal, então se você, se ela, se ele, se nós fizermos uma raspagem da pele e verificarmos, a maioria das pessoas tem esse fungo presente, mas na dermatite seborreica esse fungo normalmente está presente em maior quantidade. O que isso significa? Isso não é uma micose, tá? A micose é a infecção do fungo provocando uma doença. A dermatite seborreica, ela é a presença do fungo, mas com o nosso sistema imunológico tentando atacar o fungo. Existem uma série de alterações na nossa pele e que geram vermelhidão, descamação e coceira. Então, pensando nesse mecanismo de formação da dermatite seborreica, é muito importante a gente avaliar porque o paciente com dermatite seborreica, ele normalmente tem uma tendência à produção de mais oleosidade na face. Então, aqueles pacientes que possuem, às vezes, doenças hormonais, alterações de hormônios, mulheres com síndrome dos ovários policísticos, homens que possuem mais oleosidade na face, isso normalmente favorece o surgimento da dermatite seborreica, né? É muito comum que os pacientes, quando se submetem à exposição solar mais intensa, ou então a um banho um pouco mais quente, o que a nossa pele vai fazer? Ela vai produzir mais oleosidade, isso vai favorecer o surgimento da dermatite seborreica. Alguns pacientes que possuem algumas doenças do sistema imunológico também podem ter uma dermatite seborreica um pouco mais aumentada. Então verifiquem que ela não é simplesmente uma manifestação incômoda da pele, né? Ela é uma manifestação que precisa de investigação médica. E aí você vai me perguntar, Pedro, ok, como é que eu trato a dermatite seborreica? Bom, esse é um grande ponto, a dermatite seborreica, às vezes ela pode ser um desafio para o médico dermatologista, ela normalmente é uma condição crônica, então ela vai acompanhando o paciente ao longo do tempo, mas a gente pode tentar melhorar isso, principalmente com dois tipos de conduta. Primeiro, evitar a formação da lesão, evitar o aumento da oleosidade na pele. Como? Usando um protetor solar adequado,
evitando banhos excessivamente quentes, excessivamente prolongados, evitando a exposição solar muito intensa e evitando o uso de produtos que podem aumentar a oleosidade da nossa pele, como hidratantes e tudo mais. Pensando na questão do fungo, existem tratamentos específicos para controle do fungo. Obviamente, esses tratamentos devem ser prescritos pelo médico dermatologista e nós estamos aí para te ajudar. Então, se você possui lesões vermelhas que descascam e coçam, procure o dermatologista que nós vamos te orientar. Muito obrigado e até a próxima!